Ele voltou, Aloysio Andrade, que é psiquiatra, é homeopata. Bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Bom dia, Flávio, doutor. ouvintes, internautas. Uma alegria estar de volta depois de 12 semanas de abstinência, 12 sextas-feiras, carente da companhia de vocês, da alegria de interagir com tantas pessoas, com tantas boas energias e com algumas energias que estão no momento pesado, mas que a gente tem como fazer isso mais leve. O dia do Yom Kippur tem a ver com isso, Flávio. Basicamente, para fazer, Fernandão, uma revisão das suas condutas, dos seus comportamentos. Então, quando se fala em arrependimento, não é necessariamente uma sensação de dor ou de culpa interna, mas de revisão de valores, de revisão de atuações. Os homeopatas lá em Buenos Aires, Eduardo, eles falam em mudança de atitude diante da vida. Eles chamam de câmbio em latitude vital. O que quer dizer? Você continua sendo um abacaxi que é, porque todos nós somos um abacaxi, né? Cada um de um tamanho, cada um num formato, mas temos a parte boa, a parte média e a parte não tão boa. Então, a mudança de atitude diante da vida é você continuar sendo um abacaxi que é, mas tentando descascar, administrar esse abacaxi de uma maneira mais sábia, mais evoluída e menos prejudicial, tanto para você quanto para os outros. Fernanda. Estão insatisfeitos com a vida sexual e amorosa. 4 em cada 10 brasileiros afirmam que o negócio não tá bom. Ô, doutor Luiz, no seu consultório, os números são esses ou aumentam? Entendado, cabe um raciocínio um pouquinho mais completo, que é o seguinte: nós temos a libido existencial e a libido sexual. A libido sexual é a libido genital, é o tal do tesão, né? E a libido existencial é o entusiasmo pela vida. Se a sua libido existencial não tá grandes coisas, a sua libido sexual de duas uma. Ou ela fica prejudicada, Eduardo, ou então você fica um dependente químico de sexo, né? Você não tem outra coisa para curtir, então você quer transar, né? Então, do ponto de vista prático, boa parte dessas insatisfações aí tem a ver com uma insatisfação ainda maior, que é uma falta de sentido para a vida, né? A gente tem visto isso, né? Quando a gente fala em depressão, quando a gente fala em angústia, a gente está falando justamente em falta de motivações, porque a vida, para ter sentido, tem que ter o que sustente o sentido da vida, Flávio. E quem sustenta o sentido da vida são várias duplas de pilares: a família e os amigos, a ocupação que é o trabalho, o estudo, por outro lado, o lazer e alguma prática espiritual e os prazeres da matéria. Então, eu acho, Eduardo, que esse percentual de 40% insatisfeito e 60% satisfeitos, né? Tá razoável, né? O ideal é que fosse 8-2 ou 7-3, mas de qualquer maneira, se você consegue ver mais sentido, colocar mais sentido na sua vida, o seu desejo pela parte da matéria também vai aumentar. Durante a pandemia, começou a se criar as fanfics, que é quando você cria uma história, continua uma história que já existe. Então, por exemplo, pega a história do Harry Potter. Ela para em um lugar. E aí eles continuam dando sequência nessa história. Doutor, você deu um nó na minha cabeça, doutor. Explica o trem. Olha, Eduardo, o termo visualização criativa quer dizer quando você, então, usa da sua imaginação, do seu imaginário, para, usando o termo da gíria, dar um trato na realidade, né? Quando você medita, você está praticando exercícios que a humanidade já conhece há mais de 4.000 anos, que é uma forma de aquietar a sua mente. Como o mundo externo está pressionando a gente demais, Eduardo, a gente precisa de criar uma realidade interna que não quer dizer que seja falsa, que seja mentirosa, não. Ela atenua, ela ameniza, ela diminui a aridez, a dureza da vida externa. Você não pode ficar fugindo o tempo inteiro, né? Mas você ter essa capacidade da visualização criativa, de imaginar, por exemplo, assim, no seu intervalo, os minutos que você tem de folga no trabalho, você conseguir imaginar como estando numa praia, como estando num lugar agradável, numa montanha, numa cachoeira, isso daí vai amenizando. E a gente tem citado aqui o Fernando Pessoa, poeta português, e tem uma frase dele, Flávio, que ele fala assim: pois o que é tudo senão que pensamos de tudo? Então, essa questão de você, de novo falo, dar o trato na realidade, com um toque, com um tempero de satisfação que você próprio vai construindo, essa é uma forma de autonomia e de independência. Você não fica tão escravo da dureza da vida cotidiana. Gente, se a gente pensar que até hoje os efeitos das bombas de Hiroshima e Nagasaki são sentidos, pessoas morrem por conta desses efeitos e tem doenças que são reflexos dessas bombas, é muito triste, né? Aloysio Andrade. Estamos aí com um risco real, né? De que tanto o Irã quanto alguns outros países como a Coreia do Norte possam vir a fazer uso disso. O próprio Putin da Rússia, né, ameaçou no início da guerra da Ucrânia que qualquer coisa ele ia explodir o mundo.
Isso é de um risco real, perigosíssimo, Eduardo, porque tem coisa que a gente sabe como começa e não sabe como vai acabar, né? Então, as lideranças mundiais precisavam demais dar conta de serem mais qualificadas, tinham que ser pessoas mais resolvidas consigo mesma. Às vezes ouve determinados líderes falando, você vê que a pessoa é mal resolvida, que a pessoa é ou pretensiosa, onipotente, ou insegura e vira folha. É terrível, porque tem vestibular para tudo, tem prova para tudo, mas para liderança é só a questão do voto, e muitas vezes quem está votando não está nem aí porque vai acontecer depois. Então, a consciência política é fundamental, né? Espero, Eduardo, que a gente cada vez mais pense em política, não só na época da eleição, mas no cotidiano. Uma atitude política diante da vida é você se importar com o que acontece em torno de você e querer o melhor para você, para os seus e para todo mundo. Eu até falo isso, né, Eduardo? Até para seus inimigos serem bem felizes, bem longe de você, né, Flávia? Eu acho que vou viver até os 103 anos. Ia ser até os 108, mas como eu tive que tirar um rim, diz que diminuía a expectativa de vida em uns 5 anos, então 103 tá bom. Doutor Luiz, aqui tem 103, eu vou ficar com 101 e Vossa Excelência? Olha, a minha expectativa, Eduardo, é sobre as células-tronco. As células-tronco, então, foram muito atrasadas por preconceitos, né? Impediu-se pesquisas, dizendo que isso era uma coisa que ia contra a ordem divina, mas não tem nada a ver isso. As células-tronco, então, hoje, os pais mais conscientes, Eduardo, eles já pegam o cordão umbilical da criança quando nasce, naquele cordão que liga a placenta à mãe, ao útero, e fazem o quê? Congelam essa placenta, e dessa placenta, então, futuramente vão se tirar células-tronco. Hoje se retira células-tronco do externo, que é esse osso que tem aqui no meio do peito, ou então da crista ilíaca, da ponta aqui da bacia, mas os pais mais conscientes já estão guardando esse cordão umbilical para futuramente usar. A célula-tronco, então, é a célula pluripotente que chama, gente, e que ela pode desenvolver-se em qualquer um dos tecidos. Então, se o seu fígado está com problema de cirrose, você implanta ali células-tronco, e elas reproduzem e produzem um fígado novo. Então, eu acho que essa questão da expectativa de vida com as células-tronco evoluindo vai aumentar e muito. Agora, pergunto, é interessante viver 200, 300 anos? Do jeito como diz no interior, que a coisa já está indo, já vai, né? Não sei. Qual que seria o ideal da gente treinar o nosso cérebro para entender que a vida tem finitude? É um ditado antigo, né, Fernando, que fala assim, quem planta vento, colhe tempestade, né? Só que tem que, quando a gente é jovem, quando a gente é mais novo, a gente tem uma percepção da vida como se ela não fosse ter fim, né? E muitas vezes a gente tem pressa, Flávia, quando a gente é jovem, porque a gente acha que não vai dar tempo. Então a gente quer usufruir, quer desfrutar tudo de uma vez só, né? E isso daí realmente desvitaliza, rouba a nossa saúde. Você não vai ficar travado, né, Fernando, o tempo inteiro, comedidamente, andando que nem um robô, fazendo aquilo tudo igual se fosse uma coisa se fosse uma coisa matemática viver a vida. Não é, até porque boa parte das nossas defesas, nosso sistema imunitário que vive no intestino, tem a ver com o nosso estado mental. Por quê? O cérebro, Flávia, e o intestino vêm do mesmo tecido embrionário, vem do ectoderma. Então, quando você está com a cabeça boa, quando seu mental e emocional estão bacanas, o seu sistema imunitário te protege muito. E a proteção é contra os vírus, as bactérias e os fungos, que são os agentes de doença externos, né? Mas também o nosso sistema imunitário produz anticorpos para combater as células malignas, as células cancerosas. Então, é um serviço completo. Agora, quando o sistema imunitário não está legal, além de não defender, de não nos defender desses agentes externos, ele pode nos auto-atacar. Então, a tiroidite de Hashimoto, que é um problema de tiroide, esclerose múltipla, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, todas as doenças autoimunes, é o sistema imunitário que fica confuso e ataca o próprio organismo. Então, a gente, quando é novo, tem essa pressa porque a gente acha que não vai dar tempo, e quando a gente fica mais velho, Flávia, a gente tem uma certa pressa mesmo porque a gente tem certeza que não vai dar tempo. Essa doença do século, a Luiz Andrade, que para muitos ainda é frescura, é mimimi, é algo grave que mata, né, prezado? Demais, Eduardo. E cabe lembrar aos ouvintes internautas que nós temos 2 tipos de depressão. As depressões que têm uma causa, que têm um motivo, coisas que acontecem com a vida da pessoa e que a deixa deprimida, e tem as depressões endógenas, que são depressões que não têm causa, é uma depressão mais grave. O distúrbio bipolar, por exemplo, é dessa família. Os estados depressivos, Eduardo, eles são vários porque tem o que a gente chama de depressão mascarada. Por exemplo, fibromialgia, dores na coluna,
falta de sono, Flávia, ou excesso de sono podem ser equivalentes depressivos. É o termo que a psiquiatria usa para descrever uma situação que não é de uma tristeza, de um choro, mas que é de uma insatisfação, de um aumento do vazio existencial, de um aumento dessa angústia, que é como que se fosse a necessidade de algo que a gente nem sabe o que é. Então, voltando àquilo que a gente estava falando sobre meditação, sobre visualização criativa, a pessoa tem que desenvolver essas tecnologias, Eduardo, para poder ela se defender de um mal que assola todo mundo. Todo mundo, em algum momento da sua vida, ou em vários momentos da sua vida, passa por uns apertos, por uns perrengues internos. Será que viver vale a pena? Então, nós temos que construir sentidos para a vida, né? E do ponto de vista prático, a questão de você se envolver em causas, se envolver em projetos, né? Porque ninguém encontra o que não está procurando. Se você não tiver um desejo, se você não tiver uma vontade, se você não tiver um ideal e uma meta, você fica só nessa vida de comer e defecar, beber água, urinar, trabalhar e tentar pagar a conta. Então eu acho que uma parte de responsabilidade é essa vida confusa e tumultuada, feito Fernanda falou, mas outra parte é que cada um de nós tem que se responsabilizar por construir um sentido para a sua vida, porque senão você fica aí nesse conjunto de milhões e milhões de pessoas e estão tão deprimidas que às vezes até chegam ao extremo de se matar. Mas se eu não estou emocionalmente preparado, eu vejo uma casa daquela que a madame da televisão está mostrando e falo, puxa vida, como eu sou pobre. Esse vício de ver a casa não pode levar ao assunto anterior da depressão, doutor? Olha, Eduardo, eu penso um pouco diferente, porque eu acho que você ocupar a sua mente com coisas que não são nocivas, que não te estragam a saúde, é bom. Porque o ditado antigo dizia que numa cabeça vazia o diabo instala uma oficina. O meu ditado modernizado é: numa cabeça vazia o diabo instala 2 oficinas, uma de cada lado, e põe as duas para procriar. Produzir minhoca, né? Pra competir na produção de minhoca. Então, quando você vai, vou usar o termo da gíria, quando você vai viajar em ver um lugar, em ver uma casa, em ver, você está preenchendo o seu tempo de uma maneira que é saudável, né? É substituto saudável para maconha, viajar. O Fernando Pessoa, a gente citou ele aqui, ele tem a expressão, ele usa o verbo viajar, Eduardo, no duplo sentido, o viajar físico, tá, gente? O viajar do imaginário. E ele fala assim: afinal, a melhor maneira de viajar é sentir tudo de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque todas as coisas são em verdade excessivas. E toda realidade é um excesso. Mas parece, olha o que ele fala da realidade, gente, mas parece uma alucinação extraordinariamente nítida que vivemos em comum com a fúria das almas, que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos. E aí ele termina dizendo: quanto mais eu sinta como várias pessoas, quanto mais eu sinta como várias pessoas ao mesmo tempo, mais análogo, mais semelhante serei a Deus, seja ele quem for. Porque seja ele quem for, com certeza que é tudo. E fora dele é só ele. E tudo para ele é pouco. E eu aqui vendo a Laís falar, fiquei pensando assim, gente, os heterônimos de Fernando Pessoa, o que seria isso? Você, como psiquiatra, pode ali pensar um pouco melhor nesse tanto de personalidades em uma pessoa só. Tem o Alberto Caeiro, tem o Álvaro de Campos, tem o Ricardo Reis, né? São partes ou faces da personalidade dele, né? Então o Ricardo Reis, que é o ecológico, nós temos isso, né? Ah, sim, ele consegue dar uma definição muito. Ele tem um dele que chama Guardador de Rebanhos, que é do Ricardo Reis, que ele fala assim: eu nunca guardei rebanhos, mas na verdade é como se sempre os tivesse guardado. Ele é completamente, né, focado na ecologia. Você lembra, doutor, de outros vícios estranhos, assim, estranhos entre aspas, tá, gente? Que parecem estranhos, que parecem que são poucas pessoas que fazem? Ah, sim, tem coisas, né? A gente até usa uma palavra esquisita, né, Flávia? Que é esdrúxulo, né? Esdrúxulo é uma coisa esquisita, né? Então tem um hábito, a gente não vai chamar isso de vício, mas um hábito horroroso, que é o quê? Comer meleca, né? Um costume, a pessoa tem aquela coisa. Eu só ia achar que isso nem era tão estranho, parece comum. Não é? E a questão dos hábitos, né? Tem a ver com uma afinidade que a pessoa tem, ou uma carência que a pessoa tem, então ela se apoia naquilo. A psiquiatria fala muito, gente, mecanismos de defesa, que são os mecanismos que você usa para poder ir convivendo com a vida, com os desafios, né? E os 2 mecanismos mais comuns são, Fernanda, mecanismos, vamos dizer, relativamente precários, que são a negação, e hoje todo mundo sabe o que é o negacionismo. O negacionismo não é você torcer pro Atlético ou torcer pro Cruzeiro e negar um ao outro, não. O negacionismo, a negação é negar o óbvio. Tá de dia, a pessoa fala que tá de noite, ou tá de noite, a pessoa fala que tá de dia, então é uma distorção da realidade.
E o outro mecanismo, Fernanda, que tem a ver com a projeção. A projeção, o que é? Eu tô de mau humor e te acho uma chata. Meu Deus do céu, mas essa Fernanda Viegas, isso dá carreta de bicarbonato. Ô, mulherzinha chata. Porque eu tô de mau humor, mas eu, em vez de reconhecer que eu é que tô de bode, eu é que tô sem um bom astral, aí eu projeto no outro, né? E tem esses mecanismos de defesa que são de determinado tipo de hábito, de costume, que a pessoa só pensa naquilo. O que corre o risco, gente, de chegar até uma doença que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que não é só você ficar com medo de doença ou ficar conferindo se a porta está trancada ou não está pela 10ª, 20ª vez, mas o transtorno obsessivo compulsivo tem a ver com um pensamento intrusivo, que é como se o seu pensamento passasse a mandar em você e não o contrário. Por isso a ideia, né, Flávia, é de que a gente possa fazer o treinamento. De novo apareceu aqui a meditação, né? Que é através da meditação que a gente faz esse treinamento, as técnicas de respiração. Eduardo falou muito bem. Nós temos a técnica base de respiração, que é inspirar profundamente pelo nariz e expirar longamente pela boca. A gente faz isso no máximo 3 vezes sentado, porque como você oxigena o cérebro, você fica tonto e tem o risco da queda, né? Então você inspira longamente, profundamente pelo nariz e expira, põe para fora pela boca longamente. Então, essa questão da pessoa deixar determinados pensamentos invadirem o seu cérebro e tomarem conta é um risco que todos nós corremos. Por isso, nós temos que construir os neutralizadores, que é para que o pensamento não seja o nosso chefe, mas sim que nós sejamos os coordenadores da nossa mente, ou seja, tomar as rédeas da vida nas próprias mãos e se tornar protagonista, Eduardo, para poder intervir no próprio destino e construir um destino melhor do que você estava programado para ter. Então sai da nota 7, 7,5 para 8, 8,5, faz maior diferença. Então ser não só ator, gente, mas também autor do script da sua vida. E o sexo ao vivo, eu fiquei pensando, gente, isso é uma performance artística, como é que vai ser um negócio desse? A pessoa nem tá com vontade, os outros tá olhando, intimidando, achei meio esquisito. Não sei se... Ô, doutor, calma, professora aí. Meu tempo de menino tinha uma palavra boa para descrever isso, Eduardo, que é apelação, né? Uma apelação, né? Porque você faça de tudo para chamar atenção, para poder ser noticiado, né? Eu acho que isso não está com nada, apesar de que meu avô, que não era nem psicólogo nem médico, foi o meu primeiro instrutor na área mental e emocional, que falou assim: meu filho, cada doido com a sua mania, cada cabeça uma sentença. Mas Fernando Viegas falou uma coisa importante: a internet divulga tanto tudo que nós estamos hoje, como diz o outro, tendo explicitadas esquisitices que a humanidade sempre teve, que a cabeça humana sempre teve que conviver, mas quando isso vem à tona, quando isso vem a público, quando isso vem assim, como dizia, aos borbotões, né, Eduardo? Isso é uma coisa que também ajuda no desequilíbrio, ajuda a nos perturbar. Ô, doutor Luiz, dormir é essencial, né? Eduardo, e o que nos repousa, o que nos restaura a vitalidade e o ânimo é quando a gente consegue se libertar do dia anterior e não entrar no dia seguinte. Dormir de uma maneira que você consiga desconectar. E essa é uma grande dificuldade, porque a gente fica nessa pressão, que é a pressão de que tem o dia seguinte, que você não pode esquecer, que você não pode deixar de fazer. E o descanso que o cérebro vivencia, que ele experimenta, é um descanso que, segundo o raciocínio espiritual, é de uma interação que a gente faz com o plano espiritual, e não é o corpo físico que está na cama, mas sim a nossa parte, que a gente chama então de parte superior, parte mais evoluída, que reconectando com o plano espiritual é como que nessas corridas de Fórmula 1, Eduardo, que o carro faz o pit stop, vai, para no box, troca os pneus, abastece e volta para corrida, né? Então, conseguir desligar-se totalmente é fundamental. E se há uma coisa que não falta na natureza, gente, são chás para ajudar nisso. Camomila, melissa, que é erva cidreira, o próprio maracujá faz isso, a valeriana. Então vai no Mercado Central, tem as lojas de ervas medicinais, não é remédio, mas é chá. Não misture várias ervas ao mesmo tempo, senão você não vai saber qual que ajudou e qual que até pode ter atrapalhado. Então temos essas possibilidades, Eduardo, através da fitoterapia, de melhorar a qualidade do sono. Foi bom tê-lo de volta, muito obrigado. Até sexta que vem, doutor. Se Deus quiser, salve, dona querida Nossa Senhora Aparecida, protetora de vários de nós e das crianças também. Amanhã é dia das crianças, então que tenhamos um dia bastante lúdico e bastante jovial. Até.